O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão corria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta o tema da fé, um tema tão fundamental, já que Jesus diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Nós já estamos meditando este tema já há alguns dias e continuaremos, porque nunca será demais repetir. Nós precisamos pedir a Deus que nos aumente a nossa fé. Nós precisamos, e quando eu digo nós precisamos pedir a Deus que nos aumente a nossa fé, eu estou dizendo, nós precisamos rezar, nós precisamos ser generosos na nossa oração, e na nossa oração pedir fé, pedir a Deus que aumente a nossa fé. Pois bem, o texto de hoje que nos é apresentado, Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14, Jesus acaba de descer do monte, ele foi transfigurado, e ele desce do monte com os discípulos, Pedro, Tiago e João, e diz aqui: naquele tempo, descendo do monte, Jesus vê que há uma confusão, viu que os outros discípulos
estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei até discutiam com eles. Isto é, por que estava acontecendo aquela confusão? Estava acontecendo, meus santos, porque os discípulos tinham dado um contratestemunho. Os discípulos não tinham conseguido expulsar aquele demônio. E por causa dos discípulos, de alguma maneira, Jesus estava sendo tido em pouca conta. Porque se os discípulos tivessem conseguido expulsar o demônio, sem sombra de dúvidas, as pessoas pensariam: nossa, se os discípulos conseguiram, quanto mais o mestre. Se os discípulos são grandes, muito maior o mestre. Mas o contrário aconteceu. Os discípulos não conseguiram. Então, imediatamente, consequentemente, o sentimento era: o mestre não deve ser muita coisa, porque olha, que tipo de discípulo. Nós não vamos, meus santos, refletir sobre isso hoje, mas pode ser objeto de reflexão nossa, reflexão particular. A nossa vida pode testemunhar contra Cristo. A nossa mediocridade, a nossa superficialidade pode ser causa de muitas pessoas não abraçarem a fé. A nossa maneira medíocre de viver a fé pode fazer com que outras pessoas não abracem a fé. Então, é uma ocasião de nós refletirmos se os nossos amigos, se os nossos familiares, se conhecidos nossos não abraçaram ainda a fé por causa da nossa pouca fé. Porque nós somos cristãos mutilados, cristãos pela metade, cristãos católicos, entre aspas, light, isto é, católicos medíocres, católicos fajutas, católicos infiéis, que porque não vivem plenamente a sua fé, não são luz de Deus onde quer que estejam. Então isso aconteceu com os discípulos de nosso Senhor. Diz que quando Jesus, com Pedro, Tiago e João, quando eles descem do monte, está ali um rebuliço, uma confusão, e até mesmo os mestres da lei discutindo com os discípulos de nosso Senhor. E diz então que quando Jesus pergunta: o que é que está acontecendo? O que discutis? Alguém, o Pai, alguém da multidão respondeu: mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, arranja os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. E a palavra de nosso Senhor é forte, uma das mais fortes na Sagrada Escritura. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Meus irmãos, esta não é uma palavra apenas, esta não foi uma palavra apenas dirigida aos discípulos de então, naquele momento histórico, mas esta é uma palavra também dirigida a nós, geração incrédula, geração que não tem fé. E geração incrédula que não tem fé, ou tem uma fé muito xoxinha, muito superficial, inócua, isto é, que não tem efeito, uma fé que não fede nem cheira, uma fé que não faz muita coisa, que quase nada. E Jesus diz: até quando estarei entre vós? E se temos uma fé assim,
nós veremos daqui a pouco, temos por culpa própria, temos porque não rezamos, pedindo a Deus que nos aumente a fé, porque não poucas vezes nos achamos satisfeitos com a fé medíocre que temos. Não, padre, eu não me acho satisfeito com a fé que tenho, mas você constantemente pede a Deus fé, como você pede a Deus que resolva os problemas da sua vida. Seja verdadeiro. Você de verdade pede a Deus fé, como você pede a Deus a cura daquela doença sua ou de um familiar seu. Você de verdade, com lágrimas nos olhos, com o coração apertado, você pede a fé, como você pede a Deus um emprego, como você pede a Deus para encontrar um marido, uma esposa, como você pede a Deus para aquele problema na sua vida ser resolvido. Você de verdade pede a fé desta maneira, do profundo da sua alma, com as entranhas do seu ser, no profundo do seu coração. Você pede a Deus fé, como um sedento pede água, como alguém com a língua colando ao céu da boca de tanta sede, pede água. Você pede a Deus fé. Entende, meus santos? Nós pedimos, mas pedimos da boca para fora. Nós pedimos de tal maneira. Com isso eu não quero dissuadir a oração de ninguém, mas nós pedimos de tal maneira que a nossa prece se torna quase que uma ofensa a Deus, porque Ele olha e diz: Ele me pede com os lábios, mas o seu coração está tão longe de mim. Isto é, nós pedimos de uma maneira mecânica, nós pedimos de uma maneira automática, nós pedimos porque alguém nos disse que devemos pedir, mas não pedimos do profundo do nosso coração, de quem sabe que a sua fé, ela é superficial, de quem sabe, de que não tem sido agradável a Deus, de quem sabe que a própria vida não é um louvor a Deus. Porque se nós compreendermos que nós estamos muito aquém de ter uma vida agradável a Deus, nós iremos dobrar os nossos joelhos, com lágrimas nos olhos, e pedir várias vezes ao dia: meu Deus, me aumenta a fé. Que é claro, quando nós tivermos uma fé maior, consequentemente o nosso amor a Deus aumentará. Quando tivermos uma fé maior, mais viva, ela será mais atuante, nós seremos mais generosos com os nossos irmãos, generosos no perdão, generosos na misericórdia, generosos no nosso serviço. Quando a nossa fé for maior, a nossa palavra será mais certeira, mais fecunda, mais incisiva. Porque você, quando pregar a respeito de Cristo, você pregará como quem tem autoridade, não apenas como quem ouviu dizer, como se dizia a respeito dos fariseus. Quando nós tivermos mais fé, a nossa fé será mais efusiva, brilhante, de modo que onde nós estivermos, a luz de Deus brilhará e as trevas se dissiparão. Mas enquanto nós formos essas velas apagadas, esses cachimbos fumados, essas cinzas frias, a nossa fé será tão inexpressiva, nossa vida será tão inexpressiva. Pois bem, então Jesus se volta para os discípulos e diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino, e diz que quando o menino, o espírito no menino viu Jesus, se contorceu e começou a espumar, a sacudir o menino violentamente. E Jesus
vendo aquela situação, Jesus se prepara então para esperar a fé do pai, que não era ainda suficiente. Não era suficiente por culpa própria, por responsabilidade própria, mas não era suficiente também, porque não viu nos discípulos uma ação que lhe instigasse, que lhe inspirasse a fé, de modo que o pai diz: se podes fazer alguma coisa. Os seus discípulos não puderam, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, ajuda-me. Porque, repito, os seus discípulos não conseguiram nada. Então aqui eu quero dizer, o pai não tem fé por responsabilidade própria, mas também não tem fé porque a atitude dos discípulos não foi suficiente, e Jesus então quer despertar a fé naquele pai e diz: se podes. Como assim se podes? Tudo é possível àquele que tem fé. Aquele que tem fé, de alguma maneira, ele tem acesso ao poder de Deus. Aquele que tem fé, ele move a mão de Deus. Ou como dirá São Paulo na carta aos Coríntios, vocês podem pegar a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. São Paulo diz assim, que a linguagem da cruz, a cruz é loucura para os que se perdem, para os que não têm fé, mas para os que têm fé, ela é força de Deus. Isto é, quem tem fé, até a cruz, que para o mundo é loucura, é sinal de sofrimento, de derrota, ela é força de Deus. Quem tem fé consegue ter acesso à força de Deus, até daquelas realidades que para o mundo é loucura ou fraqueza. O mesmo São Paulo, na carta aos Romanos, também no capítulo 1, fica fácil de guardar, né? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, Romanos, capítulo 1, versículo 16, e São Paulo diz: com efeito, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força vinda de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho, que para muitos é motivo de vergonha, São Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Deus. O Evangelho, ele é força de Deus para aquele que crê. Então tudo é possível àquele que crê. Eu espero, meus santos, que, porque isso surtiu em mim, eu espero que também surta em cada um aqui, e também em cada um que acompanha e que acompanhará esta homilia pelas redes sociais, que surta a súplica: meu Deus, aumenta a minha fé. Meu Deus, eu necessito de ter uma fé verdadeira. E aqui, meus santos, imagine, eu não quero me estender tanto, mas vamos aplicar, né, as consequências desta súplica em tantas circunstâncias da nossa vida. Você com uma fé grande, uma fé firme, uma fé forte diante da Eucaristia, o quanto o louvor e a adoração brotarão mais livremente. Você tem fé, você crê em Jesus, você crê na presença real de Jesus. Com quanta profundidade e eficácia acontecerá a sua comunhão, com quanta piedade você participará da Santa Missa, você estará diante do sacrifício do altar, com quanta reverência você entrará na fila da comunhão para receber Jesus, e com quanto amor você dirá amém, abrindo a sua boca para receber Jesus na sua casa. E você dirá: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, porque você tem fé. Com quanta fé você, quando estiver passando por uma dificuldade na sua vida, você chorará
as suas dores, mas ao mesmo tempo você dirá: nossa, os sofrimentos da vida presente nem devem ser comparados com o céu, com a glória futura. E você vai chorar como choram todos os que sofrem, mas você chorará de uma maneira bem diferente de todos os que sofrem, porque você tem fé. E aquele sofrimento, ao invés de esmagá-lo, vai fazer com que a sua fé cresça ainda mais, e a sua esperança quase que incendeie a sua alma, porque você desejará o céu, você desejará ser liberto deste corpo de morte. E porque você tem fé, você sabe que aquele sofrimento, unido ao sofrimento de Cristo, tem um valor redentor, tem um valor infinito, e aí você não vai sofrer em vão. Você vai aplicar os frutos daquele sofrimento pela conversão dos pecadores, pela conversão dos seus familiares, pela sua conversão, pelas almas do purgatório, por quem estamos hoje rezando, porque você tem fé. E porque você tem fé, você tem acesso ao poder de Deus, às graças que Deus quer dispensar por meio da chave da sua fé. A sua fé abre o manancial das graças de Deus. Tudo é possível àquele que tem fé. E diante desta palavra, o pai disse: Senhor, eu creio, mas a minha fé é muito pequena. Eu creio, mas aumentai a minha fé. E aquela pequenina fé já foi suficiente para dar vazão ao grande amor de Deus. Porque, meus santos, não nos esqueçamos, Deus quer nos dar mais do que nós queremos receber. Deus quer nos conceder graças, mas a fé é o caminho que Deus escolheu para nos conceder as graças. E precisamos ter fé, consequentemente precisamos pedir a Deus na oração que nos conceda o dom da fé. Pois bem, Jesus, ele diz isso: eu tenho, mas ajuda a minha falta de fé, mas aumentai a minha fé. Jesus então realiza o milagre, volta para casa, os discípulos envergonhados, com a carinha mexendo. Não sei se vocês conseguem, assim, quando a gente está com vergonha, parece que os nervos da nossa face ficam meio que trêmulos. Então, com a carinha mexendo de vergonha, perguntam: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Como que já não tivesse sido suficiente aquela resposta clara, né? Ó geração sem fé. Mas eles ousaram de novo, né, perguntar. E Jesus diz: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Quando nós, meus santos, temos acesso a Deus pela oração, e a oração é sempre um exercício da nossa fé. Quem não tem fé, não reza. Quem não tem fé, não reza. Se você diz: mas será que a minha fé está forte? Como é que está a sua vida de oração? A sua oração tem sido frequente? Sua oração tem sido generosa? Sua oração tem sido eficaz? Você tem tido de verdade vida de oração? Se sim, você tem fé. Mas provavelmente você precisa crescer na fé. E é por isso então que Jesus diz aos discípulos: esse tipo de demônio só é expulso com muita oração. Então, meus irmãos, que nós neste dia, que nestes dias temos refletido a respeito da necessidade da fé, já que sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé é impossível de ser um instrumento eficaz do amor de Deus na vida de outras pessoas. Que nós nos debrucemos, que nós mergulhemos, que nós nos dediquemos mais à oração. Estamos às portas da Quaresma. Não tenho dúvidas que dentre outros
propósitos quaresmais, que não devem ser muitos, não tenho dúvidas de que uma maior entrega à oração é, sem sombra de dúvida, um bom propósito para que nós possamos viver bem esta quaresma e algo no nosso coração ressuscitar com Cristo, talvez até o seu coração inteiro. Que nós participemos desta Santa Missa com piedade e com esta súplica no nosso coração: eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.